legal, né, cara? Eu ia simplesmente passar batido, ia fazer a parte 19, resolver exercício, ia deixar para discutir o que é uma força conservativa ou não em outro momento. Mas quando o aluno levanta a questão, e levanta a questão de maneira nobre. Página 16, professor, eu fui dar uma olhada na apostila, já é maravilhoso, né? Só de tu ler a apostila é maravilhoso. E vi ali uns cálculos meio absurdos falando de força conservativa, eu não entendi esse negócio aí, me dá uma força aí. Força conservativa. Ele pega um objeto, larga de uma certa altura, o objeto vem e bate no chão, aparentemente, vai parar no chão. E ele pega uma outra situação bem semelhante, ele pega um objeto, só que em vez de fazer o objeto cair reto, ele primeiro deslocou o objeto para a esquerda, né? Como se estivesse num plano inclinado, e depois colocou o objeto para a direita. Vocês concordam que esses objetos tiveram trajetórias diferentes? Trajetórias, certo? Mas o deslocamento final foi o mesmo. Concorda comigo? Deslocamento é a diferença entre a distância de chegada e a distância de saída. Se eles saíram da mesma altura e chegaram no mesmo chão, ambos se deslocaram daqui para cá. Só que um foi reto e o outro fez um caminho diferente. A gente chama na física de forças conservativas as forças cujos trabalhos que elas realizam não dependem da trajetória. Ou seja, uma força conservativa ela vai aplicar o mesmo trabalho para objetos que saem de um ponto A e cheguem até um ponto B, independentemente de um vir zigue-zagueando, ou dar a volta ao mundo e depois parar ali, ou o outro ser colocado em linha reta do ponto A ao ponto B. Forças conservativas são forças que os trabalhos aplicados por elas não dependem da trajetória, certo? Por isso que ele fez um deslocamento em linha reta e fez um deslocamento diferente. E deve ter calculado o trabalho da força-peso nesse caso e naquele caso. Nesse caso, o trabalho da força-peso fica fácil, porque o peso atua para baixo e o deslocamento foi para baixo. Se nós chamarmos DH, esse deslocamento, o trabalho ficaria força, distância, cosseno do ângulo. A força é o peso. A distância que ele se deslocou foi o vezes cosseno de... Obrigado. Trabalho é igual M vezes G vezes H mgh. Certo? Professor, por que tu não falou que era energia potencial gravitacional? Na verdade, a ideia de energia potencial gravitacional vem do trabalho de uma força. Então é mais nobre na origem da ideia. Fomos na ideia de trabalho. Mas tu vê, esse mesmo objeto, objetos idênticos, tá galera? Massa N, massa M. Ele foi primeiro levado para cá e depois foi arrastado para lá. Eu quero calcular o trabalho de quem? Da força peso. Porque eu quero provar para ti que a força peso é uma força com... Se ela for conservativa, pelo que eu acabei de falar, o trabalho que ela vai realizar na situação 2 tem que dar igual ao da situação 1. Concordam comigo? Aceitável? Essa esferinha, à medida que ela vai se deslocando para esse ponto, olha só onde é que vai estar o peso. Concordam? Olha para onde é que vai estar o deslocamento. Tudo bem para vocês? Eu tenho que saber o cosseno daquele ângulo para fazer a conta, né? Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Como é que a gente está chamando essa força? Peso. Ah, mas tu vê, cara, ó, eu chamei de H essa distância aqui, né? Mas eu não sei quanto é essa distância. Mas eu posso dizer que esse ângulo é idêntico. Vocês concordam que aquele ângulo é igualzinho àquele? Que função trigonométrica eu vou usar para, a partir do cateto adjacente, achar a hipotenusa? E tem hipotenusa, então não pode ser tangente. Cosseno. Cosseno de alfa é o cateto
deslocamento adjacente sobre A, que é o ΔD, né? O deslocamento que ele de fato realizou, certo? Se eu quero achar o ΔD, eu tenho que isolar ele. Passo multiplicando e passo o cosseno dividindo. Vê se vocês concordam. H sobre cosseno. Concordam comigo? O deslocamento deu H vezes cosseno. Sobre cosseno. Vezes cosseno, né? Putz! Boa! E aí ficou, peso é M vezes G. Ah, não, mas ainda não posso garantir que deu igual, porque depois o objeto vai ser deslocado para lá, né? Vamos calcular o trabalho da força-peso quando ele foi daqui para cá. Peso vezes essa distância que eu não sei, x vezes o cosseno de 90. Logo, o último trabalho realizado pelo peso foi 0. Como um trabalho foi mgh e o outro foi 0, qual é o trabalho total da força-peso? Tanto quando foi em linha reta, quando foi na diagonal e depois foi para lá, deu o mesmo resultado. Forças que geram o mesmo trabalho para qualquer trajetória são chamadas forças conservativas. O primeiro exemplo de força conservativa que tu tem, então, é a força-peso. E se eu tivesse feito assim, ó? Qual seria o trabalho? mgh. Não importa, pode fazer dancinha no meio do caminho, não tem problema. Certo? Porque como a força-peso é uma força... Não interessa a trajetória do objeto, interessa só a posição final e a inicial. Por isso que em vez de ficar fazendo F vezes D vezes cosseno, nós vamos só fazer a partir de hoje mgh. Isso é tão importante que nós vamos batizar diferente. Nós vamos parar de chamar de trabalho da força-peso e vamos começar a chamar de energia potencial para ficar bem prático. Ou seja, só importa a altura. Agora tu vê, eu não teria falado disso, pelo menos não agora, e não teria feito dessa maneira nobre a prova matemática se tu não tivesse me cutucado. Certo? E essa era a minha raiva. Eu olhava isso aqui, os caras ficavam desesperados. Eu olhava isso aqui, meu Deus, quando é que eu vou entender essas letras doentias? Certo? E é isso que tem que fazer. Tem que ir atrás. Não, vou entender se tá aqui, porque é para entender. E eu não, cara, eu fui passando por cima disso no meu livro. Fui torcendo, tomara que um dia eu aprenda isso. E só no terceirão. E aprendi um pouquinho, só na faculdade, depois que eu fui melhorando. E eu vou te confessar, a gente aprende muito na sala de aula. Quando tu tenta explicar pra alguém, cara, alguma coisa, aí é que tu vê que tu não sabe nada. Então, dica, cara, façam grupos de estudo. Tu tem facilidade numa matéria, combina de ir na casa de alguém ou marcar um lugar e vão estudar. Tu vai ver que na hora que tu vai explicar pro teu colega aquilo que tu achava que tava fera, vai surgir dúvidas em ti. Isso é muito bom, eu aprendi muito ajudando meus colegas, certo? Na verdade eu não estava ajudando ele, estava me ajudando, né? Eu gostava de tentar ajudar e aí eu me ferrava um monte e ia aprendendo à medida que eu tentava explicar para os colegas. Isso ajuda muito, uma ótima forma de estudar é tentar explicar aquilo que tu já estudou para outra pessoa. Que bonito, hein? Eu fico todo bobo. Credo, agora sim, vamos para a página 19. 17 minutos ainda, que coisa linda.